Pai Todo-Poderoso, venho hoje nesta oração, nesta manhã, impedir. Obrigado por cuidar de mim e por Amém, tudo Pai, que tens amém. feito na minha vida. Aleluia, Pai. Mas, Pai, hoje venho te falar uma coisa. Já me tiraram a mão. Amém. Riqueza o Senhor não está a me dar. Jesus. Fichas estão a molhar, Senhor. Olha para isto, Senhor. Eu preciso de riqueza, mas o Senhor não está a me dar. Aleluia. Mas pelo menos hoje eu te peço, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Altíssimo. Ai, Pai. Pelo menos os mosquitos. Hoje não quero mais mosquito, papá. Eu fico irritado com aquele barulho. E quando você acende o dragão, ainda eles mais ficam embriagados. Aquilo se tornou lhamba para eles, Pai. Hoje não quero mais mosquito, Pai. Em nome do Senhor, não quero mais mosquito, Pai. Mosquito hoje não, Pai. Mosquito não. Mosquito, sai mosquito, camarada.